Em instantes, na Câmara dos Deputados, ou em instantes na Câmara, deputados que assinaram o pedido de impeachment de Lula vão realizar uma coletiva. Este é o 18º pedido de impeachment contra o atual chefe do Executivo. O mais recente veio depois das declarações de Lula no fim de semana na África, quando o presidente comparou a contraofensiva de Israel na guerra em Gaza ao holocausto de judeus no regime nazista. Os parlamentares alegam que a fala de Lula configura um crime de responsabilidade de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Já são mais de 110 os signatários do pedido. Então, conosco por aqui, Adalberto Piotto. Começo por você. Boa noite, prazer estar ao seu lado. Do que depende a possibilidade real desse impeachment, hein, Piotto? Adri, boa noite. Silvio, Augusto, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham. Tem um detalhe que é primordial nessa questão. A legislação brasileira diz que é o presidente da Câmara quem decide abrir um processo de impeachment. Neste caso, é bom considerar dois fatos. Primeiramente, há um pedido de impeachment de um fato muito relevante e, ao que se tem de informações, o presidente Lula tem dito a assessores que ele disse o que disse de forma pensada. Ou seja, não foi uma verborragia inconsequente, um improviso que não tinha intenção alguma. Não, ele disse que ele pensou em dizer o que ele realmente disse. Ou seja, não há dúvida sobre a intencionalidade da forma como ele fez a comparação desse conflito de Israel contra os terroristas do Hamas. Este é o inimigo de Israel. E, por exemplo, a comparação que ele fez com o Holocausto. Embora não tenha citado a expressão holocausto, ele deu a entender exatamente isso, não tem como fugir desse fato. Há um apoio muito grande e crescente de parlamentares, ou seja, é um pedido de impeachment que pode chegar por apenas um parlamentar, por apenas uma pessoa, mas nesse caso chega com apoio, inclusive, se não me engano, de pouco mais de 30 parlamentares de partidos que são teoricamente da base do governo, ou seja, que tem ministros ali na esplanada dos ministérios, do mesmo partido. Mas, de novo, reside no fato de o que fará Arthur Lira, o presidente da Câmara, porque é dele, exclusivamente dele, a prerrogativa de instalar um processo de impeachment. Vale só lembrar que, uma vez que o presidente da Câmara aceite, o presidente da República já é afastado automaticamente. E, durante este prazo, o processo decorre até uma votação, pelo afastamento ou pela absolvição do presidente. Mas, enfim, tudo reside em Arthur Lira. Até o momento, Arthur Lira não sinalizou absolutamente nada, sequer fez um comentário sobre essa declaração que chama a atenção do mundo inteiro. Inclusive aqui no Brasil, de forma bastante intensa e até de, digamos, neo-aliados do presidente Lula. Mas, de novo, reside em Arthur Lira a decisão de abrir ou não, por mais que isso tenha apoio. Agora, só para mencionar, o presidente da Câmara, do ponto de vista meramente político, só abre um processo de impeachment se ele enxergar ali apoio, pelo menos informal, mas apoio de 340, 350 parlamentares dos 513 deputados. Senão ele não vai adiante. Porque sabe-se que durante um processo de impeachment, o outro lado vai fazer todo o possível para tirar votos do impeachment. Mas, de qualquer forma, ainda assim, a decisão é de Arthur Lira. Piotto, enquanto você falava, a gente acompanhava já um pouco de imagens ao vivo da Câmara em Brasília. Deputados iniciam, neste momento, uma coletiva a respeito justamente desses pedidos de impeachment contra Lula, desta vez devido a crime de responsabilidade, baseado no artigo 5º da Constituição. A deputada Carla Zambelli é quem fala neste momento, ela que encabeça o pedido. Vamos acompanhar um trecho do discurso. A lei fala que ou um dos dois, né? Então qualquer um dos dois já seria suficiente para a gente impetrar com processo de impeachment, mas Lula ensejou nesses dois crimes de responsabilidade, tanto na neutralidade, pois não se manteve neutro em uma guerra, como também trouxe a possibilidade de guerra para o país. Algumas pessoas podem perguntar, mas vocês têm medo de Israel? De forma alguma, não temos medo de Israel. A gente sabe que o máximo que Israel vai fazer é cortar relações comerciais com o Brasil, que já seria muito grave, que meus colegas falarão sobre isso. Mas também, quando Israel está lutando contra o terrorismo,
Bom, tá aí então, deputada Carla Zambelli falando sobre mais esse pedido de impeachment protocolado contra o presidente Lula. Silvio Navarro, já são mais de 110 signatários do pedido. Boa noite, Boa Adriana. noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, querida Ana. Boa noite, Piotr, meu irmão Augusto. Boa noite para quem nos acompanha. São muitos pedidos já apresentados contra o presidente Lula, pedidos de impeachment, mas este é o pedido mais agudo, mais robusto e amparado claramente em lei. Claramente, Lei 1079 de 1950, conhecida como Lei do Impeachment, prevê, artigo 5º, como foi dito, que não se pode incitar, cometer hostilidade ou colocar o país em risco de guerra ou adotar posição que não seja a neutralidade dentro de uma guerra, e nós estamos acompanhando isso desde outubro do ano passado, uma guerra em curso, Israel contra os terroristas do Hamas, lutando pela sua sobrevivência e pela sua segunda independência. A civilização enfrentando o que há de mais escuro, a barbárie na humanidade. Tem nome, é o grupo terrorista Hamas, para quem o atual presidente da República passa pano. O presidente Lula desrespeitou todo o povo judeu. O presidente Lula negou o Holocausto. Isso tem que ficar muito claro. Fez o que nenhum outro líder mundial de país com representatividade global fez. Ninguém teve tamanha ousadia, ninguém cometeu tamanha barbaridade quanto Lula. Então a oposição se coloca e se posiciona bem. 113 deputados já assinaram. É claro que é um processo político. Impeachment precisa de dois fatores: povo na rua, e o brasileiro talvez vai voltar para as ruas, porque as ruas precisam ser devolvidas ao povo depois do trauma do 8 de janeiro, quando alguns baderneiros entraram ali, né, estupidamente, participaram de uma baderna, eu vou repetir, de depredação passível de punição. E o outro aspecto é o político, porque tudo para no gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Caberá a ele a decisão de dar seguimento a isso. Quantos votos vão resultar disso já é uma outra discussão. É preciso que neste momento o Arthur Lira entenda o que está acontecendo no Brasil, uma crise diplomática sem precedentes que o presidente Lula da Silva meteu o Brasil, foi se envolver numa guerra sem ser chamado, totalmente desnecessária, e aí depois a contagem de votos, o tamanho do apoio, isso são outros 500. Quero lembrar aqui que em 2016, por exemplo, processo de impeachment de Dilma Rousseff, o Lula alugou um quarto, o PT alugou um quarto num hotel, Golden Tulip, Royal Tulip, em Brasília, onde ele recebia deputados para negociar no varejo a retirada de apoio ou virar votos contra o impeachment de Dilma Rousseff. Essa é outra discussão. Agora a oposição cumpre o seu papel e esperamos que Arthur Lira cumpra o seu papel. É ele quem deve ser politicamente pressionado a cumprir seu papel. Silvio, a gente segue acompanhando imagens ao vivo de Brasília, da Câmara, deputados unidos, dando declarações, iniciando uma coletiva a respeito deste pedido de impeachment contra o presidente Lula. Neste momento fala o deputado Van Hatten, Marcel Van Hatten, a gente acompanha. Apoia Lula e que, lamentavelmente, hoje nós vemos também Lula e os petistas estão apoiando, da forma como se comportam e se manifestam, o grupo Hamas. Apoiam, portanto, o terrorismo. Nós vimos acontecer o que de pior nós poderíamos imaginar e, por isso, o artigo 5 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, a Lei do Impeachment, prevê, repito, o artigo 5º, que é crime de responsabilidade do presidente cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Além disso, Lula também comete crime de racismo. Sua manifestação é antissemita, comparando hoje a reação legítima de Israel, repito, ao ataque terrorista, ao crime bárbaro de genocídio cometido por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, representando o nazismo.
Isso é inaceitável e por isso não apenas nós, como também vários outros parlamentares, e queremos aqui parabenizar a deputada Carla Zambelli pelo seu protagonismo, iniciativa e pela forma como tem conduzido de maneira a compartilhar com todos os parlamentares, inclusive muitos da base do governo, esta verdadeira reação do Congresso Nacional contra o... A gente está acompanhando aí, ao vivo, então, de Brasília, na Câmara dos Deputados, alguns parlamentares discursando, falando sobre mais esse pedido protocolado a favor de um impeachment do presidente Lula, desta vez por crime de responsabilidade com relação ao artigo 5º da Constituição. A gente viu ali nas imagens, deputada Carla Zambelli, também vimos Carlos Jordi, vimos Marcel Van Hatten falando, este por último agora, Bia Kicis, dentre outros. Já já a gente volta, acompanha mais um pouco, mais um trecho ao vivo de lá. Ana Paula Henkel, boa noite, sempre um prazer estar ao seu lado também, bem-vinda, falando agora Carlos Jordi. Qual sua expectativa para esse pedido que vai naturalmente crescendo, ganhando força com o apoio de novos deputados? Lembrando, como o Silvio bem disse, pedido esse que deve chegar a Arthur Lira, não é, Ana? Boa noite, Adriana. Boa noite a todos vocês aí no estúdio, Piotto, Silvio, Mestre Augusto. Muito boa noite à nossa maravilhosa audiência, que agora vai aguardar também a manifestação do presidente da Casa, Arthur Lira. Eu acabei de olhar as redes sociais do Arthur Lira, também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nenhuma manifestação, Adriana, em relação à fala abjeta e gravíssima do Lula. Nenhuma manifestação, absolutamente nenhuma manifestação, não digo nem apenas em relação ao impeachment agora, mas um repúdio que fosse, né, ali pelo menos para constar que a fala de Lula é uma fala antissemita, uma fala racista, uma fala que não representa o povo brasileiro, que até hoje, estava vendo aqui, Adriana, nos trending topics dos Estados Unidos, Brazilians estão, né, a palavra Brazilians, brasileiros, a palavra está nos trending topics desde ontem e hoje segue. Agora, Adriana, a Carla Zambelli falava ali, né, sobre a possibilidade de guerra com o país, né, a quebra da neutralidade protegida ali na nossa Constituição em uma guerra. É claro que eu acho que não há essa possibilidade de guerra, né, com outro país, mas eu acho que o que fica mais acentuado nessa fala do Lula, e que é gravíssimo, é esse apito aos cães antissemitas, esse apito contra os judeus. O que vai acontecer agora se algum judeu, se alguma criança judia, se algum grupo judeu for hostilizado, for barbarizado, for atacado? Isso não é crime de ódio? Esse apito dizendo que os judeus, eles são hoje praticamente o que Hitler fazia, o que Hitler fez contra os judeus, é inacreditável, Adriana, é inacreditável. Nem os maiores inimigos de Israel, os atuais inimigos, nem eles ousaram cruzar essa fronteira de comparar o que Israel faz hoje, uma legítima defesa contra um ato terrorista bárbaro, com o Holocausto que matou 6 milhões de judeus numa escala industrial, abjeta, covarde. E para finalizar, Adriana, e a turma ali centro-esquerda, né? Vocês vão embarcar nessa, vocês vão ficar aí simplesmente olhando o que está acontecendo, porque esse antissemitismo vai colar em todos que estão tocando esse apito e apoiando essa fala abjeta. Geraldo Alckmin vai continuar dizendo que a fala de Lula é pela paz? Isso não vai descolar de vocês, não. É tudo muito grave o que acompanhamos, mais uma vez ao vivo de Brasília, um trecho da coletiva dos deputados que protocolaram e vem protocolando esse pedido, mais esse de impeachment contra o presidente Lula. Quem fala neste momento é Bia Kicis. Por Israel nós encontramos estátuas de Oswaldo Aranha. Esse homem, esse brasileiro, os votos para que o Estado de Israel fosse criado. Brasil e Israel sempre foram
países aliados, nações irmãs. E agora o que nós estamos assistindo é um inconsequente, um irresponsável tentar destruir essa relação. Lula, ele ofendeu, ele violou pelo menos três aspectos que, nas relações internacionais, seriam intransponíveis. Como disse o ministro, ele ultrapassou uma linha vermelha. Ele ofendeu Israel como Estado soberano. Ele ofendeu a etnia, o povo judeu, e ofendeu também a religião do povo judeu. Então, essas três violações que constituem crime, elas são indefensáveis. Não há como... Fala então da deputada Bia Kicis, neste momento agora 6h02, mais de 65.400 telas conosco no YouTube, aguardando ansiosas, é claro. Mestre Augusto Nunes, a sua fala, o seu comentário sobre o assunto, boa noite. Boa noite, Adriana, muito bom estar aqui com você, Silvio, meu irmão, meu compadre Piotto, minha parceira Ana, querida, boa noite a você que nos acompanha. Eu acho que dificilmente, ou pelo menos no curto prazo, esse movimento dos parlamentares vai evoluir até se chegar a um impeachment. Neste momento não vejo ainda esse quadro. Mas são sinais muito importantes que a gente precisa registrar. Primeiro, há uma oposição poderosa e organizada contra o governo Lula, ao governo Lula. É um número expressivo de deputados, bem maior, presumo, vocês me corrijam se eu estiver errado, maior que o PT. Sim. E o Lula tem o PT. PT é PSOL, o PCdoB, esses pequenos satélites. Porque ninguém pode contar com o Centrão. O Centrão chegou a apoiar a Dilma durante um tempo e na hora de votar o impeachment, motivo para o impeachment existe. E as condições podem ser dadas, se pode completar o que é necessário para o impeachment a qualquer momento. São três, né, os fatores que interferem aí que determinam os rumos de um pedido de impeachment. Primeiro, a existência de um crime. Existe. É crime e é passível da aplicação de impeachment. Segundo, não tem uma base segura no Congresso. Vai ficar, como vocês já anteciparam, nas mãos do Arthur Lira. E terceiro, a fraqueza evidente do PT também não tem o apoio das ruas, como vai ficar claro no domingo. O PT, se convocar uma manifestação em defesa do Lula, eu acho que vai ser tão raquítica quanto a live que ele fazia que teve de cancelar. O PT está sem as ruas há muito tempo. E as ruas são sempre determinantes na decretação de um impeachment. O simples fato de você ter tantos parlamentares apoiando abertamente, ostensivamente o impeachment, é um alerta para o governo. Quem diz o que o Lula disse sobre Israel não tem os sentidos, o instinto de sobrevivência é muito aguçado. Então, o que está acontecendo é muito importante, independentemente do desfecho. Vem aí uma manifestação. É muito pouco provável que deixem de falar de Israel. O Lula arrumou um problema gratuitamente, quando até o Boulos prefere não falar, né, num determinado assunto, como vimos ontem. Não, eu não sou juiz das falas do Lula, eu não sou prefeito de Tel Aviv. Olha, o Boulos pensa a mesmíssima coisa sobre Israel. E ele sabe que não é hora de falar porque
interfere no número interfere no apoio que você tem. Pode custar qualquer chance de eleição do Boulos aqui. Ele percebeu isso. O Lula ainda não se deu conta, pelas reações de Celso Amorim, Janja e os malucos do PT, ele não se deu conta de que se meteu numa confusão de bom tamanho. Ele criou gratuitamente uma crise que foi evitada até pelo Irã. No momento, nem o Irã ousou chegar tão longe. Foi ele o único que cruzou a tal linha vermelha.